Nós estamos no mês de julho, estamos falando sobre as fases da figueira. Você sabe, você nos visita, não sabe talvez, mas quero te dizer que nós nos movemos através de séries aqui na nossa igreja. Geralmente são séries mensais, mas pode ser que uma série dure mais de um mês. Isso é bem orgânico. E nesse mês nós estamos falando da palavra de Deus através da ótica, da lupa dessa série que Deus colocou no nosso coração, que são as fases da figueira. E aí, claro, fases da figueira, FF, para ficar bonitinho. Mas Deus usa, biblicamente, nós temos vários exemplos utilizados pelo Velho Testamento, pelo Novo Testamento. Jesus várias vezes utiliza exemplos com agricultura, né? Figueira, videira, a parábola do semeador também, né? Nós temos diversos textos. E aí, por mais que tenha ficado bonitinho, eu estou falando aqui do princípio de semear, da árvore e de dar fruto. Amém? Mas é para ficar bonitinho, porque a gente é asteric, as fases da figueira. E nós já falamos no primeiro domingo sobre as duas primeiras fases, que são fundamentação e fortificação, ou fortificação e fundamentação. Amém? E nós entendemos que o fundamento é... Quem é o fundamento? O apóstolo Paulo vai dizer isso. Não sobrepõe o fundamento que já está posto. Amém, irmãos? Ele vai falar isso para o pessoal de Corinto, a igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios. O fundamento já está posto, ele é Cristo. E aí a árvore precisa ter uma raiz profunda, fundamentada em Cristo, para poder crescer. E aí, no segundo domingo, nós falamos sobre a terceira fase, né? Porque no primeiro domingo falamos de duas fases. A terceira fase é a fase de formação, onde nós começamos a ver, não mais o que estávamos vendo pela fé, aquela fundamentação da raiz, que a raiz está entrando no solo, nossos olhos não estão vendo, os olhos das pessoas não estão vendo, mas a fase em que a árvore vai tomando forma, a formação, fora da terra. E é necessário que ela, assim como ela tem uma raiz profunda, que deu uma base para ela ser uma grande árvore frondosa, ela também tenha uma formação, não tem uma palavra espessa, grotesca, grossa, sei lá, gente, me ajuda aí, cadê você? Robusta, aí, cadê o povo da fé aí? Ó? Uma formação robusta, por quê? Porque a raiz vai sustentar a robustez, amém? E a robustez da árvore, que aparente, vai sustentar o peso dos frutos. Eu falei sobre isso semana passada, sim ou não? Por quê? Porque a árvore é dele, o solo é dele, o fruto também vai ser dele. Quem é você nessa história? Claro que a gente fez algumas analogias falando sobre a árvore individual, de você ser essa árvore, mas vamos falar agora no sentido mais amplo, bíblico. Você é conhecido como o quê? Os ramos. Amém, irmãos? Nós somos os ramos. Então vamos ler um texto lá, João, capítulo 15, verso número 1. Eu vou ler com você do 1 ao 8 na versão. Jesus está dizendo algo poderoso aos seus discípulos. Um dos maiores discursos de Jesus ele está dizendo nesse momento, e uma das maiores revelações também de quem ele era e quem ele desejava que nós fôssemos. Amém? Diz assim o texto bíblico, no versículo 1. Eu sou, quem é? Quem está falando aqui? Jesus. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, ou em algumas versões, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Primeiro ponto que eu quero que você entenda nessa manhã, não necessariamente um ponto, mas uma observação. Você não é fruto. Fruto é o que é produzido através do seu ramo conectado à videira. Frutos são obras. Também, essencialmente nesse texto, frutos são obras. Amém? E o que tem dentro do fruto? Semente. Então a parte de produção, de procriação de toda a árvore está no... A capacidade da árvore se multiplicar está no fruto. Porque o fruto carrega a... Então se eu comparar diretamente um fruto, eu posso comparar diretamente um fruto à gestação, sim ou não? O fruto representa a placenta, está comigo? E a semente? Pode falar, gente, não é pecado não. Espermatozoide, fala, espermatozoide, aula de biologia.
para você. Só tem adulto aqui. Se tiver criança, é que o pai acha que pode. Não, é a placenta. Acabando com o meu exemplo, o que os visitantes vão pensar? Óvulos, tá bom. Obrigado, gente. E aí vem a semente lá e fecunda lá, e tem todo um processo que aí algum professor de biologia pode ajudar você. Eu vou parar aqui antes que eu me enrole mais, amém? Mas olha só, é a reprodução da árvore. Tá comigo? A continuação da árvore depende de um bom fruto carregando boas sementes. E aí eu vou claramente me lembrar com você do texto que Jesus também está dando uma parábola dizendo: Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. O ramo está para o crente. Aí veio, né? Obrigado. O ramo está para o crente está para o que nós conhecemos como igreja. Amém, irmãos? Porque nós sabemos, mediante a revelação progressiva da palavra, que Deus se move em alianças. E aí a aliança que nós fazemos parte, que nós conhecemos como aliança de sangue, e se você quer saber um pouco mais sobre isso, faça a Escola United. Né? Temos uma matéria lá, Aliança de Sangue, onde nós vamos entrar em cada aliança bíblica, até chegar na aliança que nós fazemos parte. Se você começar a entender a revelação progressiva da palavra, você vai ver que Deus se move através de alianças. E aí, dentro de todas as alianças, a primeira sempre ordenança, o primeiro intento de Deus é fazer o homem se lembrar do modelo original dito no Éden. Amém? Compreenderam? Estamos no mesmo barco? Versículo 3. Vocês já estão limpos pela... Diga assim, palavra. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E vão o apanhar, lançar no fogo e o queimar. Versículo 7. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês... Presta atenção. Você sabe que eu sou um cara meio nervoso. E aí disseram que a gente é meio parecido, então acho que você é meio nervoso também. A palavra, ela mexe comigo dentro de uma forma que eu fico meio estressado para o bem. Porque estressar não significa uma coisa ruim. Estressar é levar ao limite, é esgaçar ao limite. A palavra, ela deve mexer com você a ponto de fazer você produzir fruto, irmão, de uma maneira estratosférica, a ponto de ser absurda a sua vida. Quanto mais próximo da palavra, é o que Jesus está dizendo, quanto mais preso na palavra, quanto mais profundo na palavra, quanto mais a palavra faz parte da sua vida, mais você produz fruto sem esforço, de uma maneira exponencial, que você nunca poderia fazer sozinho. É isso que o texto está dizendo. Mas olha o que ele vai te dar de promessa aqui nessa parte. Versículo 7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que? Pedirão apenas o básico? Pedirão o que a teologia de alguém acha que eu preciso? Pedirão apenas algo essencial para o ministério? Pedirão o que? Quem está dizendo isso é o dono da árvore. É a palavra encarnada que habitou entre nós. Não é nenhum apóstolo para você duvidar. Não é nenhum discípulo. Não é nenhum autor contemporâneo do seu tempo. É Jesus, o dono da bagaça. Pedirão o que? Até o final você vai entender. E lhe será feito. Versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai. Nisto o quê? Interpretação de texto básica. Em eu pedir o que eu quero e acontecer. Toda vez que um crente cheio da palavra pede algo em fé e algo acontece, o que acontece? Deus é glorificado. Amém, irmão? Que vocês deem, nisso meu Pai é glorificado, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Vamos lá!
Como eu mostro, segundo o texto que nós lemos, que eu sou filho de Deus? A maneira bíblica, segundo Cristo nos ensinou, de alguém ser apontado pelo mundo como diferente, como filho de Deus, é o que acontece com Daniel num tempo de opressão. O rei, como é que é o nome do rei? Nabucodonosor, não é isso? O rei Nabucodonosor, depois de oprimir pra caramba, depois de fazer a festa, depois de jogar na fornalha, depois de jogar na cova dos leões famintos, no final da história, ele olha Daniel e não vê a pessoa, vê o fruto, a consequência do que Daniel crê. E ele fala assim, esse aí é o Deus. Eu também quero. Como você evangeliza sem palavras? Frutificando. Com o que você fala acontecendo, porque você crê e está preso à palavra. As pessoas vão olhar para você e falar, eu quero. Então dar fruto não é encher a barriga de crente, não é te deixar rico, é evangelizar. Porque o fruto fala mais sobre Deus do que sobre você. Porque um crente de verdade glorifica a Deus no fruto. Como você sabe que é um crente de verdade e um crente de mentira? Quando o crente de mentira, que está preso na palavra também, ele entendeu como faz. Ele sabe fazer culto. Ele aprendeu o processo, ele aprendeu a organização. Ele sabe até como abre um CNPJ de igreja. Conhece o caminho. Vai dar fruto, sim ou não? Vai dar fruto, sim ou não, irmão? Vai! Só que o fruto produzido na carne não tem semente. Quem já comeu uva Thompson? Você sabe como é que faz para reproduzir a uva Thompson? Não, eu pesquisei. Não tira a semente de dentro dela para plantar uma outra árvore. Porque não tem semente. Você já parou para pensar nisso? Uva sem caroço. Uma delícia. A gente precisa pegar um ramo que dá fruto, tirar da videira verdadeira e plantar numa outra terra. Vai ter cara de crente, jeito de crente, cheiro de crente, mas não tem vida de crente. É uma cópia. Vai ser docinho. Vai agradar um monte de gente, pastor. Vai crescer. Vai dar até para comercializar. Mas o que me diz que aquilo dali não é real, não tem vida? O fato de não ter capacidade de produzir outras árvores. Falamos sobre fundamentação. Em fundamentação, Deus estabelece. Diga assim, Deus estabelece. Se é fundamentado, preso, doutrinado. Na hora de fundamentar, não é a hora de ficar falando, não é a hora de dar pitaco, é a hora de aprender, é a hora de sugar, é a hora de criar raízes. Amém, sim ou não? Na formação, Deus me molda. É hora de criar robustez. Gostei dessa palavra. É hora de se tornar robusto. Para quê? Para quando o fruto de Deus vier, eu estou pronto para segurá-lo com força. Amém, irmãos? Para ter capacidade de frutificar frutos eternos. Sim ou não? E na frutificação, Deus se revela. Então Deus faz todo o trabalho. Eu e você temos que aprender algumas coisas básicas que eu chamo de manual do carona. Você conhece, pastor, o manual do carona? Nunca. Pastor Patrick enguiçou o carro em nome de Jesus, não vai acontecer. Aqui no culto enguiçou. Aí ele fala, pastor Vini, me leva lá na Vila Ré. Já levei. Eu estou usando o exemplo porque já fiz. Amor, prova de amor. Eu morava nessa época em Vila Andrade, longe. E aí fui lá em Vila Ré. Pastor Patrick sentou no banco do meu carro. Honramos ele, né? A minha esposa foi para trás com as crianças, como a gente faz. Sentou do meu lado, no lugar da minha gata. Mexeu no banco dela. Amém? Sentou lá. Pastor Patrick, o mesmo exemplo que eu já usei, ele pode mexer no banco sem minha autorização? Porque o banco é meu. Ele pode mexer no ar-condicionado? Ele pode me dizer como eu dirijo? Tem gente que faz, mas não pode. Por quê? Porque o carro é meu. A árvore é o Cristo. Você pode dizer para Jesus que hora que vai dar fruto? Tem como a mangueira fazer força para dar manga? Não. No tempo... Qual é o tempo certo? É o tempo do carona? O ramo define o tempo? Não. O que define o tempo é o dono da videira, que também é o dono do fruto. A palavra é dele. E aí a Bíblia fala que a palavra de Deus não volta para ele vazia. Por que Jesus parece tão confiante? Porque ele sabe que o que ele falou vai acontecer.
por que eu não vejo, às vezes, fruto na vida do crente? Porque ele está perto de qualquer coisa, menos do dono da árvore. Primeiro ponto. Frutificar é o propósito original da palavra, da criação, perdão. Gênesis capítulo 1, versículo número 11, diz assim: E Deus disse, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim aconteceu. Versículo 12. A terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Presta atenção numa coisa aqui rapidinho, para a gente continuar. Existe um princípio universal sendo estabelecido por Deus na genese humana, no início de todas as coisas. A árvore só vai produzir o fruto para o qual ela nasceu. Não existe a possibilidade, a ciência jamais conseguirá fazer mangueira dá limão. Revelação coach para você. Você nasceu para dar um fruto. Você não vai conseguir dar o fruto do seu coleguinha. Você pode se esforçar, pode parecer, pode chegar, pode achar que vai dar certo, porque você está fazendo exatamente como você viu o exemplo. Mas se Jesus te chamou para dar manga, não vai sair coco! Alô? Sim ou não? Assim como... E tem crente que se esforça no contrário também. Tem tanto medo, tanto receio, tanta autocomiseração, que acha que pode fazer força para não dar o fruto que era para nascer. Mas se você estiver preso na videira, se você estiver preso na palavra, vai vir. Por que não veio? Porque não dá. Porque não dá certo. Porque está longe. Porque não ouve o Senhor. Porque está com o ouvido tampado. Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele continua no mesmo princípio agora para o homem. E Deus disse, façamos o ser humano, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Diga assim, fruto. Qual é o fruto? Governo. Homem foi criado para governar. Grava essa informação. 27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, e a própria imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou e disse-lhes, na NAA, sejam fecundos. Mas na Almeida Revisada, corrigida, diz, frutifiquem. Sejam fecundos, frutifiquem. Para Deus, frutificar é ser fecundo. Por quê? Porque a fruta carrega o potencial de reprodução. Sim ou não? Frutifiquem, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Ou seja, frutifiquem, multipliquem-se, enchem a terra e frutifiquem. É redundante de fato. A frutificação, na interpretação desse texto, é governar. Sim ou não? Você está comigo, irmão? Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Pastor, o que aconteceu então? Diga assim, desobediência. A desobediência, a palavra exposta sobre a sua vida, vai te fazer perder a possibilidade de frutificar. Toda vez na história humana que o homem parou de frutificar, perdeu a aliança, quebrou a aliança. O que é aliança? Pacto, diga, aliança é um pacto. Toda vez que o homem perdeu o seu pacto com Deus, ele perde a possibilidade de frutificar e precisa entrar numa nova aliança para poder fazer de um outro jeito. Vai continuar com a primícia da frutificação, mas vai ter mais esforço e gastar mais tempo, porque era para ser um processo orgânico, natural e até rápido, mas a desobediência te faz perder tempo. E você só retoma obedecendo. A Bíblia fala, pela desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo. Mas pela obediência também do último Adão, a saber, Jesus. Alô? Você está comigo, irmão? Então todas as alianças devolvem ao homem a possibilidade
de frutificação. E toda vez que o homem entra numa nova aliança, com a nova possibilidade de frutificação, ele desobedece, ele perde essa possibilidade e uma nova aliança precisa acontecer. Sim ou não? Gênesis 1, capítulo 28, vamos ler de novo. E Deus os abençoou, sejam fecundos, frutifiquem-se. Noé, Gênesis 9, 1. Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra. Abraão, Gênesis capítulo 17, versículo 6. Farei com que vocês sejam extremamente frutíferos, fecundos. Estamos na quarta aliança. Com Israel, Deuteronômio capítulo 7, versículo 13. Ele os amará e os abençoará e os multiplicará. Nova aliança, João capítulo 15, versículo 4 e 5. Nós já lemos, eu vou ler de novo. Permaneçam em mim, quem permanece em mim e eu nele, esse dará fruto. Como eu faço, pastor, para dar fruto? Permaneça no dono da videira. Não permaneça no coach. Não permaneça no ministro. Não permaneça no CNPJ. Não permaneça na placa. Isso tudo é o modo de fazermos as coisas contemporaneamente ao nosso tempo, porque o evangelho avança, a igreja expande. A igreja hoje, que bênção, o apóstolo Paulo adoraria estar pregando numa igreja dessa. Mas na época dele era catacumba, era pedra. Graças a Deus pelo Brasil, pela tua liberdade de culto. Ai, que perseguição, para com isso, irmão. Ai, que igreja perseguida, ai, que não sei o quê. Para, irmão, para. Segura. Quando que a igreja é perseguida? Quando ela é inconveniente no Brasil. Vai pregar na parada gay pra quê? Ninguém te chamou lá. Isso é amor aonde? Terceiro e último ponto. O fruto revela a espécie. Assim, eu sou de um tipo. E esse tipo é revelado no fruto. Mateus capítulo 7, versículo 16 diz assim. Pelos seus frutos vocês serão conhecidos. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. 18. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada ao fogo. Versículo 20. Assim, pois, pelos seus frutos, vocês serão conhecidos. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é... Vou fechar com essa máxima aqui, amém? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Pastor, por que eu sinto uma resistência no meu trabalho espiritual? Não é espiritual. E se você é crente, nascido de novo, e conhece a autoridade de Cristo na sua vida, possivelmente o problema que está acontecendo lá é a sua carne. Porque não há lei contra o amor. Não há lei contra uma pessoa mansa. Não há perseguição contra uma pessoa que tem domínio próprio. Mas pastor, e apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo, querido, você quer usar esse exemplo? Vamos usar esse exemplo. Apóstolo Paulo chama perigo, espada, pedrada, nudez, prisão de leve e momentânea tribulação. E você está enchendo a paciência do teu pastor com perseguição no trabalho. Deveria ser para você, se fosse por causa da palavra, se essa perseguição fosse por causa de Cristo, deveria ser leve. Porque, afinal de contas, graça te basta. Se eu estou reclamando, então, você quer dizer para mim, pastor, que a minha carnalidade porque se a graça não está bastando, irmão, a conta não é do Senhor, é sua. Porque quando a conta é para Deus pagar, Ele paga. Quando a conta é para Deus pagar? Quando você é perseguido por frutos de justiça. Você faz tudo que a palavra manda você fazer. Você se posiciona com amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e alguém te apurrinha. Aí Deus entra e fala assim, aqui não. Apóstolo Paulo, preso por romanos, sendo um cidadão romano,
experimenta naufrágio. Olha isso. Apóstolo Paulo andava em amor, pelo testemunho bíblico. Sim ou não? Andava em alegria. Preso, irmão, ele escreve a carta para Filipe. Preso! Nós conhecemos a carta de Filipenses, eu já falei isso 1000 vezes para vocês, como a carta da alegria. Preso! Alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir cada uma das suas necessidades. Onde você está, Paulo? Estou preso. O apóstolo Paulo andava em alegria, irmão? Ele andava em paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Sim ou não? Então ele está andando no fruto do Espírito, preso num barco para ser preso em outro lugar. Está sendo escoltado. Aí o barco afunda. E ele ainda dá um spoiler. Ó, segura aí, cara. Não vai morrer ninguém. Fica tranquilo. Eu estou aqui. Você imagina isso, irmão? Tu está preso em outra nação, sendo levado, escoltado. Olha a autoridade desse homem. Não acabou meu ministério. Não parou, ainda estou frutificando. Quem dera, eu sei que se eu estivesse com Cristo, seria infinitamente melhor estar com Ele. Mas ainda não acabou. Ainda não combati o bom combate completamente. Ainda não completei a carreira. Ainda não guardei a fé. Nós vamos chegar lá. Vai dar certo. Os caras não ouvem. Afunda. Cai na ilha. Chega na ilha, faz uma fogueirinha. O que acontece lá, irmão? Você que lê a Bíblia. Cobra. Pau. Esse cara é amaldiçoado. Naufrágio, agora cobra. Ih, rapaz. Não aconteceu nada não. Tá vivo. O cara tá indo numa região chamada Galácia. Quem conhece? Você conhece como a carta aos Gálatas, mas a região chamava Galácia. Tá chegando na cidade. Rebentam ele na pedrada. O que ele estava fazendo? Cobrando impostos. Pregando onde não chamaram ele para pregar. Pregando o amor de Deus. Falando o que a palavra diz que eles eram. Dizendo o que tinha que ser dito. Pedrada. E aí os crentes da Galácia acolhem ele, cuidam das feridas, ele fica lá 3 anos. Passa um tempão, os crentes da Galácia começam a difamar ele. Ele manda uma carta dizendo assim: ó, insensatos Gálatas, o que eu fiz? Eu não estava aí com vocês? Eu não preguei o amor de Deus? Vocês me trataram com tanto amor, queriam arrancar seus próprios olhos para me dar por causa das minhas feridas. O que aconteceu com vocês que estão querendo se prender à lei novamente, irmão? Preste atenção, um crente que não está preso à palavra, que não vive frutificando, que não está perto de Jesus, é enganado por qualquer um, a qualquer momento. Não frutifica por quê? Porque você está perdido, irmão, numa selva de demônios que querem te tirar a semente que está sendo implantada em você. A palavra é pregada no domingo, segunda-feira tu já está de tititi. A palavra é pregada no domingo, seu coração é convencido pelo Espírito Santo. Terça, quarta, tu já está de carnalidade. Já está longe. A Bíblia só é usada na igreja. Não vai dar certo. Ouviu a palavra segunda? Quem é elogiado na palavra? Os crentes da região de Bereia. Paulo saía de lá, eles iam para a palavra. Ih, rapaz, o que ele pregou é isso mesmo, hein? Ó, o cara é de Deus mesmo. Chegavam os judaizantes lá, chegava o cara para despregar o que Paulo pregou, eles diziam assim: ô, vai embora. Por quê? Porque o que Paulo pregou está na palavra. Preso na palavra. Amando a palavra, porque a palavra é o principal nutriente da videira. Pastor, como eu faço para dar certo? Acabou a série, aleluia. Leia a sua Bíblia. Conselho de ninguém vai te ajudar melhor. É bom, irmão, mas não vai te ajudar mais do que a palavra. Impressão, sinal, vento, fogo, louvor. Irmão, se a gente chegar aqui domingo que vem e não tiver louvor, você está pronto? Nós condicionamos, vou roubar. Ela tem as revelações em casa, eu roubo. Nós condicionamos a nossa alma a um tipo de espiritualidade não bíblica. É dela isso aí. Jamais pensaria num negócio desse. Condicionamos com uma música suave, uma luz baixa, com um pad pro fundo, uma galera histérica. Aí o meu corpo está condicionado a pensar que Deus só está nesse ambiente. Isso me torna um crente imaturo, natural. Por quê? Porque eu não consigo sentir Deus no meu trabalho. Porque no meu trabalho não tem esse tecladista bonitão. No meu trabalho não tem essa luz ambiente. Trabalho no call center da Vivo.
um frio danado, um supervisor me perturbando, uma luz branca que parece que eu estou no hospital. Deus não está lá. Há uma opressão demoníaca. Não! Tu que é carnal! Leva a palavra para lá! Não para perturbar os outros. Não para convencer ninguém, porque quem convence é o Espírito Santo. Leva a palavra para você frutificar lá. E aí, sem dizer nada, sem encher a paciência de ninguém, sem dar papelzinho para ninguém, sem ficar apurrinhando a cabeça de ninguém, as pessoas vão olhar para você, como Nabucodonosor olha para Daniel e falar: ei, o que tu tem? Eu quero! Porque o supervisor está gritando, tu está em paz. Não vende, tu está em paz. Vende, tu está em paz. Se tem café, está em paz. Se não tem café, está em paz. Eu quero, porque eu não consigo isso aí. Eu estou condicionado. Agora, eu quero andar como o mundo anda. Não vai dar certo. Não condicione Deus ao que o seu corpo gosta. Não condicione a presença ao que o seu corpo está acostumado a gostar. Deus não está só no marasmo da tua alma. Deus é onipresente, onisciente. Deus está em todos os lugares, onipotente. Deus, irmão, pode fazer tudo. E se você está em mim, quem? Jesus, permanecer em mim, estar comigo, andar comigo, pedirei o que quiseres. O que está faltando lá no seu trabalho? Eu vou te desafiar, irmão, nessa manhã, a você ser um crente melhor do que você tem sido até aqui. Diga assim: eu posso ser a minha melhor versão. Eu vou te desafiar. O que falta lá no seu trabalho para você? Retórica, responde na sua cabeça. Essa semana você vai ler a palavra como você nunca leu. Vamos ficar com Gálatas, que a gente está terminando uma série agora no mês de julho, no culto de meio de semana. Você vai ler todo dia. Não, Filipenses. Você aceita o desafio, irmão? É o desafio da mudança do trabalho. Campanha dos 7 dias da alegria de Paulo. Graças a Deus aqui você não vai ver dinheiro envolvendo nada, porque você não pode cobrar nada de Deus. Comprar nada. Você não precisa comprar. É Deus que dá, você não compra. Vassoura que espanta o mal olhado. Não tem na Bíblia isso. O que tem na Bíblia é fé. E a fé opera pelo amor. Amém?